vários eleitores tiveram que substituir o título, foram trocados. Então quer dizer que houve migração de zona de... Sim, o eleitor mudou de uma para outra. Até hoje, nós ainda temos eleitores que confundem, infelizmente. Imagino, né? Porque dá um nó na cabeça. Sim. Porque o que acontece muito é a compra de combustível para quem nem vai na carreata, né? Entendi. Que pode até configurar um crime, né? Que é a compra de voto, em troca de voto, né? E muitas vezes a gente está acompanhando mais o debate lá nos Estados do Unidos, que aqui. O pessoal está sabendo mais do Biden do que aqui. Mais uma semana, mais um podcast Café com Manteiga. Hoje o assunto é interessante, de interesse a todos vocês que nos acompanham, a todos aqueles que são eleitores e aqueles que são candidatos. Hoje nós recebemos aqui com muito prazer Antônio Carlos de Souza Pereira. Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos. Obrigado, Eudeu. Obrigado, Paulinho, pelo convite. Marquinhos. Muito obrigado. Tá. O Antônio Carlos é chefe do cartório da 350ª Zona Eleitoral, ou seja, Zona Eleitoral número 350, não é isso, Antônio Carlos? 350. Fazendo aqui um breve currículo do Antônio Carlos. O Antônio Carlos é natural de Itabirito, terra do Tele Santana. Grande Tele Santana, né? Grande técnico. Conterrâneo dele, né? É natural de Itabirito, reside em pós-causa há 25 anos, formado em Direito, analista judiciário do TRE de Minas Gerais desde 2006. Currículo brilhante. Passou pelos cartórios de Passatempo e Caldas, até parar aqui em Poços de Caldas, não é isso, Antônio Carlos? Eu já morava aqui. Você já morava aqui? Desde 2000 eu moro aqui em Poços. Uhum. Eu passei pelo Tribunal de Justiça, fui oficial de justiça. Você foi oficial de justiça? Durante um período eu trabalhei no Tribunal de Justiça. E depois eu fui pro eleitoral. E fui para Passatempo, também posso lá em Passatempo. A família continuou aqui. Então... Quanto tempo você ficou lá em Passatempo? 4 anos. Quanto tempo você passou lá? 4 anos. Depois dali você veio para Caldas, né? Isso, Essa sua vinda para Poços de Caldas foi um pedido seu ou uma determinação do cartório eleitoral, do Tribunal Regional? A minha família ficou aqui quando eu saí para Passatempo. Tá. Eu estava com os filhos pequenos, estudando, e ficou muito difícil de eu transferir para lá. Porque havia uma mudança bem drástica em relação às escolas e tudo. E minha esposa também já tinha um trabalho dela aqui. Então nós optamos por eu ir e eles ficaram. Separou a família assim, mas é difícil, né? É difícil, Né? Eu viajava todo final de semana para lá e para cá, até conseguir vir para Caldas. Quando eu vim para Caldas aí foi mais fácil, né? Foi mais perto, fiquei mais perto. Uhum. Aqui em Poços de Caldas nós temos 2 zonas eleitorais. A 350 e a 222. Uhum. Lá também tem um chefe de cartório eleitoral. Sim, a Lívia. A Lívia, muito competente a Lívia. Sim. Quero aqui mandar um abraço para a Lívia, para todo o pessoal da zona 222, assim como da 350, que sempre atende a imprensa assim, com muita boa vontade, muita gentileza, muita cortesia. Estão sempre disponíveis. Basta ver o Antônio Carlos aqui fora do horário de trabalho dele, batendo um papo com a gente para poder passar algumas informações importantes para a população, que é um trabalho mais até de prestação de serviço. Sim, né, Nós precisamos muito do apoio da imprensa, porque nessas ocasiões nós estamos lidando com um universo, né, de pessoas muito grande. Vamos considerar só Poços de Caldas, né, 124 mil eleitores. Então são muitas informações, principalmente as pessoas nesse momento ainda querem saber se pode ou não pode transferir o título, se dá para fazer o título, né? Jovens de 16, 17 anos que querem fazer o título ainda. Então são muitas informações que aparecem para a gente nesse momento. Nós temos muitas pessoas que ainda têm dúvidas em relação ao local de votação. Por outro lado, nós tivemos também que adaptar, né, alguns locais, mudar. Então, assim, é um volume bem grande de informações num espaço muito curto de tempo. E se não for com o apoio da imprensa, né, para divulgar, para passar para essas pessoas, a gente não consegue. Cada um faz seu papel. Eu acho que o papel importante mesmo lá do Tribunal Regional Eleitoral e do Cartório Eleitoral, basicamente é a sua função, por exemplo. Qual é a função específica do chefe do cartório?
Nós temos essa denominação chefe de cartório, ela tem um pouco, né, antiga. Como diria, supervisor, chefe, então? Seria um. Nós temos no nosso cargo, meu cargo especificamente, analista judiciário, Sim. é uma função de assessoria jurídica, né? Assessoria jurídica em relação aos temas que são tratados na justiça eleitoral e que precisam de uma decisão judicial. Então, faço uma análise prévia, né, uns pareceres e tal, para o juiz eleitoral decidir. Por outro lado, nós temos uma função administrativa muito grande. O próprio administração do cadastro eleitoral, né? Agora, nas eleições, a questão, por exemplo, de organizar toda a logística que a eleição precisa para funcionar, não foge da parte jurídica, né? É uma parte mais administrativa. Então, a Justiça Eleitoral ela tem essas duas, vamos dizer assim, essas duas nuances. Ela ao mesmo tempo administrativa, uma função administrativa, que aí, como chefe de cartório, eu acabo assumindo e respondendo pelas duas funções. A função administrativa e a função de jurídica, né, de assessor jurídico do juiz. Tá, nós vamos entrar em alguns detalhes com dúvida com relação àquilo que o eleitor tem assim, ansiedade de saber, mas antes eu queria saber o seguinte, por que nós temos duas zonas eleitorais aqui em Poços de Caldas? Há uns anos atrás, até quando foi criada essa Zona 350, foi em 2009 aqui em Poços, depois foi Qual que é a mais antiga? A 222? A 222. Mesmo até por causa do nome dela. Isso, dela. 222, Foi até mais ou menos 2015, 2016, existia essa possibilidade. Existia um limite de eleitores, quando fosse atingido esse limite, no nosso caso era 100 mil, nessa época era 100 mil eleitores, quando a determinada zona atingia 100 mil eleitores, era possível ser criada uma outra zona. Divisão do trabalho. Divisão do trabalho. Porque aí você tem realmente um volume maior, principalmente Poços, está sempre crescendo, né? Você tem uma quantidade maior de eleitores, uma quantidade maior de tudo, de urnas eletrônicas, que é o caso que agora a gente vai trabalhar, de mesários, de candidatos, tudo vai aumentando. Então, nessa época, a divisão era com a finalidade de dividir o trabalho, né? Atingiu 100 mil eleitores, foi criado, no caso, né, uma nova zona eleitoral, que, né, foi 350, foi feita uma redistribuição dos bairros, aí uma regionalização, a 350 assumiu uma parte da zona da Assis, né? A Rua Assis virou como um ponto de referência. De divisão, divisor de águas, né? De divisor, A parte da Zona Sul e da Zona Leste ficou com a 350, e a Zona Norte, a Central, e a Zona Oeste com a 222. Bom, mas aí que tá. Você está falando que depois de um certo número de eleitores, vamos colocar aí, hipoteticamente, ou com certeza, 100 mil. Sim. Só para completar, hoje isso já não existe mais. Não existe mais esse parâmetro, né, para dividir. Não, mas quando foi criada a Zona 350, existia um número X de eleitores. Então, quer dizer, entende-se, teoricamente, matematicamente, que passando daquilo vai se criar uma outra zona eleitoral e os eleitores acima disso teriam que ir para 350. Eu sou um eleitor mais antigo, a minha zona é 222. Isso quer dizer o seguinte, eu poderia ter sido transferido para 350? Nós temos muitos casos, né? Porque vários eleitores, naquela ocasião, a 222, como ela era responsável por todo o eleitorado de Poços. Sei. Então, por exemplo, eleitores que moram na Zona Sul daquela época, que eram da 222, eles foram transferidos para 350. Então, eles foram recadastrados para outra. Foram recadastrados. Nós tivemos, naquela ocasião, uma reemissão de título eleitoral. Sei. Porque aí alterou, né, o número da zona. E também sessões eleitorais foram renumeradas, vamos dizer assim. Sim. E vários eleitores tiveram que substituir o título, foram trocados. Então quer dizer que houve migração de zona sim, o eleitor mudou de uma para outra. Até hoje, nós ainda temos eleitores que confundem. Infelizmente. Imagino, né? Porque dá um nó na cabeça, né? Sim, nós temos eleitores, tanto que todas as eleições, o que nós fazemos? Nós mandamos para os locais de votação, para os mesários ou para as pessoas que apoiam os mesários, uma listagem com as sessões eleitorais antigas,
da zona 222 e a seção correspondente da 350 para poder auxiliar o eleitor que fica perdido. Ele ainda temos essa situação. E muitos eleitores ainda estão com os títulos antigos, né? Um título muito antigo. Quando ele olha no título, a seção é uma seção da 222 e, na verdade, ele não está mais nessa seção porque houve essa mudança que você acabou de mencionar. Tá, e Pós-Caldas, o cartório eleitoral, ele cuida só de Pós-Caldas ou de alguma cidade em volta também? Quando foi criado, em 2009, houve essa divisão, né? E as duas zonas, cada uma teve o seu crescimento individual, vamos dizer orgânico, né? E de eleitorado. A 350, por ter absorvido duas zonas que cresceram muito, e a 222 ficou com uma região que cresceu menos, em 2016, 2017, o tribunal resolveu fazer um reestudo das zonas eleitorais. E algumas zonas, ele entendeu, isso até não foi no Brasil inteiro, né, foi por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que algumas zonas poderiam ser agrupadas em relação à proximidade com outras zonas. E na época, em 2017, Campestre, a zona eleitoral de Campestre, o cartório eleitoral de Campestre, que atendia Campestre e Bandeira do Sul, foi transformado num posto de atendimento e foi agregado a 222. Ele passou a ser... então quer dizer, e hoje é ainda assim? Campestre e Bandeira do Sul pertence à zona 222? Isso. Aí a zona 222 ficou responsável pelas eleições de Bandeira do Sul e de Campestre e pelo eleitorado, parte do eleitorado de Poços de Caldas. E Palmeiral ficou com quem? Palmeiral e Botelhos, né? E Botelhos, Botelhos. Então é outra zona eleitoral que é lá de Botelhos. Assim como você estava em outra zona eleitoral que era de Caldas. Isso. Não tem nada a ver com a zona eleitoral de Poços de Caldas. Isso. Para cada zona eleitoral tem um juiz eleitoral e um promotor eleitoral, um promotor e um juiz, Esse é outro detalhe também, porque tem certos lugares, outro detalhe que foi analisado também na época pelo TSE, né? Porque isso envolve a exigência do juiz para aquela zona eleitoral. Então, houve uma tentativa de redução de custos, de aproveitamento melhor do pessoal, né? Do tribunal, dos juízes, dos promotores. Mas a cada zona eleitoral tem um promotor e um juiz eleitoral que exerce essa função por 2 anos, chamado biênio eleitoral. Sim. Não existe uma carreira, né, específica de juiz eleitoral. Ele simplesmente atende a cobertura das funções eleitorais por aquele período, né? Por aquele período, No biênio. No nosso caso aqui em Poços, como nós temos vários juízes, né, ele acumula função, vamos dizer assim. Ele acumula função, esses juízes são do Tribunal da Justiça Estadual, né? E é um sistema de rodízio, né, por antiguidade. Tá, para quem está nos assistindo hoje, quais são os juízes eleitorais e os promotores eleitorais desse biênio que nós estamos? Da 350, o juiz é o Dr. José Henrique Malma, né, juiz da vara criminal, e o promotor é o Dr. Renato Maia. Tá. Da 222, a doutora Tânia Marina, e o promotor, o Dr. Danilo Tartarini. Que já estão locados aqui por causa, trabalhando dentro do fórum, né? Então eles são simplesmente deslocados para atender a justiça eleitoral. Eu queria falar um pouquinho sobre campanha eleitoral na televisão, no rádio, mas antes de tudo na web, porque afinal de contas não é uma novidade, mas é uma coisa recente e a justiça eleitoral teve que se adaptar a isso. Como é que é feita a campanha política nas plataformas digitais? Primeiro, não tem horário eleitoral gratuito, né? Não. Não tem inserção avulso também, não. O quê? Eu não entendi. Inserções avulso de 70 minutos, depois nós vamos falar especificamente dessa vez aberta. Quais são as regras para TV web e rádio web? Rádio e televisão, né, as emissoras de rádio e televisão, é o horário eleitoral gratuito. Hoje nós tivemos já a reunião, né, para definir as regras e tal. Estou sabendo. É o rádio eleitoral, aí já é bem específico em relação a isso, né? Vai ter horário eleitoral gratuito nas TVs web e rádios web? Não. Não haverá? Não tem essa previsão. Não, né? Não tem essa previsão. O que acontece é o seguinte, muitas vezes a televisão, ela transmite programas, né? Rádio mesmo, né? Transmite programas pela internet,
né? Algumas rádios, a gente sabe, tem programas obrigatórios, como a Voz do Brasil, que na web ela não é obrigatória. Não é regulamentado, Não né? é regulamentado. A lei não mudou, né? Está havendo, né, essa mudança, esse avanço muito grande das comunicações aí pela internet, mas a lei eleitoral, nesses artigos específicos, o artigo específico do horário eleitoral gratuito, ele está ainda restrito a emissoras de rádio e televisão da forma tradicional. Física é TV linear, né? Para quem não sabe, as TVs e rádios normais, elas são uma concessão pública. Sendo concessão pública, ela tem uma lei que estabelece e rege o funcionamento delas. E as TVs webs e rádio webs ainda não têm elas não são concessões públicas. Então, portanto, não tem essa obrigatoriedade. Seria isso, Antônio Carlos? Exatamente. Aí, inclusive, em relação às rádios e emissoras que têm concessão pública, existe um problema grave quando as rádios piratas, né, interferem nessas programações. Aí, tanto na transmissão do horário, nesses casos, a Justiça Eleitoral tem que ser acionada porque é uma irregularidade. Uma irregularidade já por ela existir, né? Bom, já é verdade que ela não era para estar existindo. Exato, né? E por estar se intrometendo aí numa função que ela também não é dela, vamos dizer assim, né? Uhum. Cumprimento na verdade, nós estamos falando de rádio pirata, aquela rádio que não é oficializada. Você monta uma rádio clandestina numa garagem, algum lugar, e começa a transmitir uma programação. Ela já está fora da lei. E, logicamente, que se ela começar a fazer propaganda eleitoral, ela está cometendo duplamente. Mais um delito. Mais um delito cumulativo, né? E eu te pergunto agora, Antônio Carlos, por exemplo, esse ano nós vamos ter uma grande parte dos eleitores voltando digitalmente. Aquele que não fez o cadastro digital, ele ainda pode fazer? Não, não pode, não tem jeito, porque até 9 de maio a gente poderia fazer, né? Transferências, o primeiro título, né, para quem não tem título, revisão de nomes e a biometria. O que acontece? O fechamento do cadastro 150 dias antes da eleição, ele é até previsto na lei das eleições. É exatamente porque o cadastro, por ser esse volume tão grande de pessoas, de dados, né, ele precisa ser de um tempo para ser preparado para ser inserido nas urnas eletrônicas. Né? Porque se ele continuasse aberto, se ele continuasse sendo alterado, né, com várias alterações, o volume é tão grande que poderia prejudicar a preparação das urnas eletrônicas. Sim. Né? E poderia prejudicar a própria realização das eleições, né? A partir do momento que a gente usa todo o sistema informatizado e nós precisamos desse cadastro consolidado, né? Então, o que acontece? Muitas dúvidas, né, que surgem em relação à exigência da biometria na hora de votar esse ano. No nosso caso, não tem essa exigência. Não tem. Nos grandes centros existe a exigência? Assim, não. Algumas cidades já teve a biometria obrigatória, né? Algumas cidades, todo mundo teve que fazer a biometria. Quem não fez teve o título cancelado. Esse aí nem consegue votar, né? Menos... Ocorreu isso, então? Ocorreu. Em várias cidades do Brasil teve a biometria obrigatória. Os eleitores foram convocados para ir ao cartório fazer a biometria e aqueles que não foram tiveram o título cancelado. Então, ao regularizar o título, automaticamente ele tem que fazer a biometria. Sim. Então, é uma situação que, né, existe. Aqui, no nosso caso, na nossa cidade, né, nós não tivemos essa obrigatoriedade. Então, nós temos a eleição das duas formas, com a identificação biométrica ou com a identificação pelo documento oficial de identidade. Com né? foto, né? Com foto. Tem que ser com foto. Se eu chegar lá com meu CPF... Pois é, tem que ser com foto e oficial. Porque muitas vezes a pessoa acha, por exemplo, que uma carteira de clube serve, né? Ou uma carteira de ela tem que ter fé pública. Um crachá. Fé pública. Antônio Carlos, mas deixa eu te falar uma coisa. Aliás, só repetindo para quem está nos assistindo aí, aqui em Poços de Caldas e nessa região aqui, aliás, acho que em Minas Gerais, não há obrigatoriamente do cadastro digital para se votar. Basta um documento com foto. Seria isso, né? Só para ficar bem claro isso. Que a pessoa falou, eu não fiz meu cadastro digital, não posso votar. Pode sim.
Pode sim, apresentando um documento com foto, um documento oficial. Carteira de identidade, carteira de motorista. Trabalho. E o título de eleitor também, lógico. O título não tem foto. O e-título, pois é, quem fez a biometria no título digital, não, mas aí nós estamos falando do título digital. Sim. Né? Porque o título, aquele título verdinho, que é, né, o de papel, ele não tem foto. Aí mesmo que a pessoa vá com o título... Tem que estar com o documento junto. Tem que ter um documento junto. Então, se você vai só com o título de eleitor, já com a sua sessão de votação, tem que também ter um documento com foto que possa identificar que você é aquela pessoa, né? Aquela pessoa, Tá certo. Eu já fui presidente de sessão muitos anos, sabe? E na época a gente levava a urna para casa, no dia seguinte a gente levava para a sessão de votação. Hoje o presidente ainda leva a urna para casa, a urna eletrônica? Não. Olha, isso aí cada época e cada local tem uma logística específica. Hoje nós temos condição, e a gente faz isso já há um bom tempo, aqui em Poços de Caldas, né, de entregar a urna para o mesário no mesmo dia. Nós deixamos com ele no mesmo dia, uma hora e meia antes de começar a eleição. Em que local? Na sessão? Na sessão. Tá. Nós temos locais de votação com 20 sessões, 20 urnas, vamos dizer assim, 23 urnas. Né, para mencionar que o Colégio Jesus Maria José, salvo engano, são 23 sessões. Então são 23... No Colégio Municipal, por exemplo, né? O municipal, ele é da 222 e ele foi também, algumas sessões saíram de lá e foram para o Pitágoras, né? Tá. Então eu não sei dizer ao certo. Perfeito. Só para exemplificar. Mas, por exemplo, nós temos, além da 350, eu tenho o Edir Fraia, que é uma escola que tem muitos eleitores, e lá é um dos casos que nós não estávamos conseguindo atender a demanda de eleitores daquela região. Nós tivemos que, este ano, tirar algumas sessões, cerca de 5 sessões do Edir Fraia. Que está em reforma, é isso? Passar para o Bem-TV, que é ao lado. Sim. Não, o Edir Fraia... O que está em reforma é que... o Pio XII. Pio XII. Tá. Pio XII não vai poder ter votação lá esse ano. Nós conseguimos um outro local para os eleitores irem. É aí que entra o papel da imprensa, na informação. E aonde mais? No site do TRE, Sim, no site do TRE já tem essas informações. Nós estamos programando, nós já estamos com faixas preparadas para colocar nesses locais de votação. Já indicando o local certo. No local antigo, no local certo. Mas o certo, viu, gente, é já sair de casa sabendo, é só procurar as informações que estão disponíveis. Quem tem, por exemplo, o título digital, né, o e-título... Ele já vai estar atualizado. Ele está atualizado e é só ir no lugar certinho ali onde que é o local de votação. E no site do TRE também é possível saber o local de votação certinho. Ô, Antônio Carlos, mas eu fico assim pensando aqui. O eleitor sai de casa, tá certo, ele tem a sessão dele que ele está acostumado aí. Geralmente não muda, né? Só muda em casos, assim como você falou, extraordinários. Né? Reforma do local de votação, assim como lá no... Onde é o Colégio Batista hoje, que vai abrigar uma sessão nova, seria isso, né? Nós tivemos quando... O Lar em Catarina, né? Que quando nós tivemos, ali, por exemplo, aconteceu há uns anos atrás, umas eleições atrás, passadas, o fechamento da UENC, né? E fechou o prédio, não tinha mais nada lá. E lá era uma sessão de votação. Era uma sessão, nós tínhamos 8 sessões. E aquele prédio chegou a ficar deteriorado muito tempo fechado, Pois nós tivemos 8 sessões, eram 2.400 eleitores lá. Nossa. E ficou uma situação complicada. Nós, numa dessas eleições, nós tentamos utilizar a Escola Dom Bosco, mas a Escola Dom Bosco já tem também muitos eleitores, criou um certo tumulto, então nós preferimos tentar arrumar outros lugares. Então nós conseguimos colocar 2 sessões numa escola Lumiar, lá no Jardim dos Estados, 2 no Centro de Línguas e 4 no Lar Irmã Catarina. Sei. Essas 4 do Lar Irmã Catarina, até faço publicamente que é um agradecimento muito grande ao pessoal que nos ajudou naquela época, o pessoal da maçonaria e tudo, porque foi um esforço muito grande, porque lá tinha muitos móveis de criança e tudo, né? Então, assim, foi uma ajuda muito grande. Uma força-tarefa. Uma força-tarefa, né? Nós conseguimos. Mas agora houve o fechamento, né, do prédio e a abertura do Batista,
né? Então, nós tivemos condição de transferir essas 4 sessões que estavam no lar para o Batista. Então, no lar não tem mais sessão. Não tem mais sessão. Todo transferido para o... Que é do lado, né? Que é do lado. Voltou para o antigo prédio, né? Onde elas estavam, né? Tá certo. Só para aproveitar o tema... Aproveita e, aliás, enxuga bem o assunto, porque às vezes pode ficar alguma pergunta sem ser respondida, ou alguma pergunta sem ser perguntada, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Nós tivemos que fazer, por exemplo, o Francisco Escobar, que é uma escola também que nós já tivemos alguns problemas, é uma escola que tem muitos eleitores, eram 19 sessões lá. Teve uma ocasião que nós tivemos, acho que 3 sessões, 3 salas que ficaram destelhadas, e nós tivemos que... Foi bem complicado, né? Então quer dizer que a função do administrador, não quer que fala chefe, do administrador do cartório eleitoral, basicamente ele tem que pôr a mão na massa às vezes. Tem. Também não é tem só atrás. inspiração, tem a transpiração também. Tem. Nós conseguimos agora, para apoiar os eleitores que estavam ali no Francisco Escobar, nós conseguimos instalar sessões no Centro Social Urbano, ali na Vila... Eu não sei exatamente onde o Centro Social Urbano ali é o PMJ, né? PMJ, isso. Que ali é mais para a zona oeste ali, né? Indo ali para o Dom Bosco, naquela região. Mas ele não está muito... outro lado, então. Ele não está muito longe do Francisco Escobar, não. Né? Mas aí nós tivemos que instalar algumas sessões lá e transferir do Francisco Escobar para lá. Essas sessões também nós vamos sinalizar, nós vamos indicar através de faixas e vamos divulgar. Francisco Escobar, qual o problema lá da sessão? O prédio em si, assim, o problema é as escolas, principalmente as escolas, muitas escolas não têm muita manutenção. Outro problema que é uma preocupação muito grande que nós temos é com a questão da mobilidade, questão de atender pessoas que têm dificuldade de locomoção, né? Então, prédios com corredores muito apertados, com salas onde as filas ficam muito apertadas, né? Ficam muito aglutinadas. Até com dificuldade de acessibilidade também, né? Sim, às vezes tem uma escada que a pessoa não consegue, às vezes a escada é muito estreita, escadas que às vezes vão atender 2 salas, né? E ali não tem outra saída, o eleitor vota, tem que retornar pelo mesmo lugar onde já tem uma fila. Então, essas situações nós temos que resolver e muitas vezes a solução que a gente acha é deixando uma sessão só naquele lugar, né? Por causa do acesso, e tentando ver outro lugar para colocar essa sessão. Existe uma sessão específica com acessibilidade só para eleitores com portadores de dificuldade de acessibilidade? Existem sim, existem várias aqui. Nós temos, por exemplo, essa nova escola que nós conseguimos transferir 5 sessões para ela, que é o Bem-TV, o SEI Bem-TV, que é ao lado do Edifrai. O Edifrai, por exemplo, é uma escola que tem muita dificuldade. Tem muitas sessões que ficam no 2º pavimento. O Edifrai é um prédio novo, já tem rampa, já tem banheiros, todo preparado com acessibilidade. Né? Então, tem vários prédios novos que têm condições boas de acessibilidade. São específicas ou é misturado com... Não, elas são específicas. Específicas para portadores. São específicas. Dessas dificuldades de locomoção, talvez? Sim. E com rampas de acesso. Isso, todo o processo de acessibilidade possível. Isso, Infelizmente, assim, tem muitas escolas que não têm essa adaptação ainda, né? Muitos prédios, inclusive públicos, né? E prédios particulares. Um exemplo é o Pio XII, que está em obras, né? A gente sabe que ele é um prédio que está eu não sei se ele já foi tombado, está ainda em processo de tombamento. Então, é um prédio que não dá para fazer muitas obras internamente. E ele tem essa dificuldade, né? É um prédio antigo, com corredores apertados e tal. Então, a gente... Até uma das sessões que era instalada lá, era uma sessão que não tinha nem janela. Né? Os mesários ficando numa sessão sem janela o dia inteiro, né? O dia inteiro, né? Nós conseguimos realocar, né? Até mesmo para dar uma condição melhor de trabalho para o mesário e também para o eleitor. Interessante, que quando eu era presidente de sessão, a gente recebia um vale-lanche. Como é que funciona hoje? Continua, os mesários continuam tendo direito a... Eles não vão almoçar em casa? Não, eles podem, eles recebem. Nós utilizamos agora o sistema de Pix, que é mais fácil, né? Não precisa mexer com dinheiro, né? Com numerário. Eles cadastram através do CPF. E eles recebem desde que compareçam, né? Sim. Tem que comparecer. Como é que controla isso? Porque o Pix é mandado automaticamente, né? Não, pelo TRE, né? Isso.
Ele é controlado pela digital do mesário na UNA. Aí você já cadastra que ele está presente. É o ponto eletrônico Você só não dele. pode ir lá pôr o dedo e ir para casa comer lanche, né? Pois é, casos assim são raros, né? Graças a Deus, Eu são estou raros. falando mais assim, extrovertidamente. Né? São raros. Mas na hipótese de acontecer algum abandono, né? No dia do trabalho, a pessoa não comparece, aí é registrado em ata, né? O mesário que trabalha Sim, ele responde por em isso, ata, né? e depois ele responde por isso. Esse ano O nós próprio temos... presidente da sessão é obrigado a notificar isso, né? Sim. Até porque se for, por exemplo, durante ou no começo dos trabalhos, né, é possível que a gente tenha que substituir aquele faltoso. Aí você pega o primeiro da fila. Nós estamos trabalhando com cadastro reserva, sabe? Nós temos Não mesários. pega mais ninguém da fila? Se for um caso extremo, sim, né? Eu quero te contar uma história interessante, que quando eu era presidente de sessão, tinha gente que evitava de voltar cedo por causa disso. Eu vou mais tarde, porque se tiver pegar alguém, não me pega. Quer dizer, porque, na verdade, antigamente, viu, Antônio Carlos, muito tempo atrás, lá nos idos anos, lá de 80, etc., o que acontecia? O cartório eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, ele convocava as pessoas para serem mesários, presidente, ocupar as funções, né? Depois de um certo tempo, parece que mudou um pouco essa forma de recrutar, vamos dizer assim, pessoas e deixar que as pessoas espontaneamente, o que eu acho que é correto, Sim. até falei isso com o saudoso juiz Dr. Pavanelli, Carlos Ibis Pavanelli, assim, é melhor convocar aqueles que querem trabalhar, tem muita gente que é capacitada, às vezes não quer dizer que está aposentado, que não tenha condições, mas pessoas que têm funções administrativas nas empresas que trabalham, as pessoas que são, às vezes, funcionário público, que têm uma capacitação de atendimento com o público, para que elas possam deliberadamente se manifestar favoráveis a estar trabalhando. Do que você convocar, como se fosse a convocação para servir o Exército, né? Então, o que acontece? Com isso, facilitou muito. Quem vai trabalhar satisfeito, porque ele sabe que ele se propôs a ir trabalhar. Sim. Hoje, na exceção, lá, por exemplo, eu não conheço mais ninguém. Mudou todo mundo. E a vida vai mudando, né? E eu vou te contar uma coisa. Nós temos um mesário voluntário, que a gente chama, né? Isso os tribunais incentivam, inclusive através da mídia, faz campanha. E nós temos, mesmo agora que a gente nós estamos praticamente nós temos já foi publicado, né, o edital convocando os mesários, mas há sempre casos de substituição, pessoas que estão com problema de saúde ou pessoas com viagem programada. Então, nós temos muitas pessoas que estão se voluntariando, mesmo agora, nesse período, né? E isso é muito bom, exatamente nesse sentido que você falou. A pessoa vai porque ela quer. Vai porque ela quer. Não vai obrigado, porque ela foi convocada. E não podia negar. E tinha profissões, logicamente, que, por exemplo, tem gente que trabalhava em empresa que fazia plantão no domingo de eleição. Então, quer dizer, basicamente, tinha uma justificativa plausível. Ou às vezes ficava resfriado, doente no dia, não podia ir. Então, quer dizer, tinha que se justificar e era um processo um pouco complicado, né? De ser compreendido, às vezes, como uma negativa que era involuntária, vamos dizer assim, não é isso? Aí a gente sempre orienta os mesários, é bom até passar, porque tem muito mesário novo, né? Sempre que tiver um caso desse, um problema de saúde... Eu já tive, se não me engano, em Caldas mesmo, nós tivemos um caso lá que no dia que a mesária foi trabalhar, coitada, teve que ir no velório de um parente, né, não sei. Então, assim, apresentam o atestado de óbito, o atestado médico, né? E se teve um problema que teve que ser atendido num pronto-socorro, né, numa emergência, apresenta esse documento. Aquele negócio que chegou visita em casa não resolve, não. Não, pneu furou, foi pescar, isso aí não é justificativa, não. Também até para o eleitor, sabe? É interessante isso, porque tem muitos casos, muitos eleitores que no dia domingo, né, da eleição, vai para uma chácara, vai para uma praia, vai viajar, e nós recebemos muitas justificativas com foto da pessoa na praia, foto da pessoa na pescaria, né? Ou às vezes até... O cara vai pra praia e ainda posta nas redes sociais, né? Posta. Não, e às vezes manda até pra gente, né? Porque tem a justificativa, manda foto como justificativa.
Infelizmente, não tem como. É mesmo motivo porque, para mesmo isso. que a pessoa ela pode ir para a praia, pode. Vai Mas depois ela procura, tira um tempinho lá, vai lá, justifica, né? E pelo e-título hoje é muito fácil, porque de onde ela estiver, se ela não está no município onde ela vota, não está em Poços de Caldas, mas está no outro município. O georreferenciamento, né, que o título digital permite, que existe, que possui, ele vai aceitar a justificativa, porque vai confirmar que a pessoa não está no município. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não queria fazer, mas eu vou fazer, viu, Antônio Carlos? O posicionamento pelo GPS do mesário que faltou, vocês têm acesso a isso também, não? Não temos. Porque ele tem lá o acesso lá através das redes sociais, às vezes não posta, mas ele tem. Você consegue localizar qualquer pessoa onde que ela esteja, em qualquer lugar. Basicamente, que hoje você recebe mensagem basicamente daquela região que você trabalha, que você estuda, que você mora, né? Não, no caso do mesário. Nós não estamos nesse nível ainda não. Não. A gente nós trabalhamos com o que o eleitor ou o mesário traz, né, como justificativa, como comprovação, né, do que aconteceu. E nesses casos aí, quando vem com uma foto indica. Nós temos casos, por exemplo, de pessoas que apresentam o ticket de um pedágio, por exemplo, né? O pedágio ele passou ali numa determinada hora, vamos supor, ele passou ali meio-dia, né? Mas daí uma hora, por exemplo, ele está numa cidade que tem sessão eleitoral. Ele pode parar lá e vai justificar. Mas sabe que tem uma coisa também, eu acho que, na verdade, o eleitor que não vota, agora nós estamos falando do eleitor, o eleitor que não vota, ele tem uma multa muito suave. A multa é insignificante. Quanto que é hoje? A multa em si é baixa, R$ 3,51, né? Ele é um percentual, é um valor, aliás, calculado. Aí também são coisas que a legislação ainda desatualizada, né? É baseado num índice de inflação antigo, não lembro se é a BTN, OTN, que está na lei ainda. E depois houve uma decisão do Supremo, porque esse índice foi congelado há não sei quantos anos atrás, uns 30 anos atrás, né? E o valor que foi congelado, ele foi congelado em real, né? Em valor real, em real, e ficou baseado nesse valor congelado em real, que é lá da época do real ainda, né? Uns 30,94, por aí, se não me engano, né? 2002. Pois então. Aí o que acontece? Ele não é atualizado, é um valor por eleição, né? Então, por exemplo, se foram 2 eleições, R$ 7,00, se foram 3, 10,50. Agora, o que prejudica muito, às vezes, a falta é a ausência do da quitação eleitoral. Quitação eleitoral, não pode participar de concurso público, etc. Sim, né? se ele não pode tirar passaporte. Quem, por exemplo, passaporte, se for, por exemplo, se matricular numa faculdade, né, um curso superior, vai ter que correr para resolver isso. Então, muitas vezes, o que às vezes a gente vê muito é exatamente a questão do passaporte, porque se a pessoa às vezes deixa para pegar a certidão e chega lá no local e não tem, aí ela, hoje com a internet é muito fácil, com o Pix, né? A pessoa vai num cartório eleitoral ou até mesmo pelo próprio site do TRE. Ele pode resolver o problema eletronicamente? Eletronicamente. Então, pelo aplicativo? Ficou bem mais fácil. Tanto pelo aplicativo, que é o título digital, ou pelo site. Então regulariza a situação ali sem sair de casa? Consegue. Sem precisar de ir no cartório eleitoral? Sem precisar ir no cartório. Isso é um grande passo, né? E facilita o trabalho de vocês também. A gente só orienta a observar o site do TSE, né? Nós não existe, porque aí como o valor é pequeno, corre muito esse risco de fraudes, né? A pessoa recebeu um e-mail e tal, mas, por exemplo, você recebeu uma mensagem dizendo que ela precisa pagar X valor para regularizar a situação eleitoral, antes de fazer qualquer pagamento, né? Procura conferir no site, né, do tribunal como está a situação eleitoral. Agora de receber boleto pode ser golpe, né? Pois é. Antônio Carlos, mas assim, nós estamos falando de eleitor, nós falamos de sessões, nós até podemos voltar no assunto eleitores também, porque existem as nuances e que uma coisa acaba cruzando com a outra, mas eu queria falar sobre candidatos. Eu estava vendo a prestação de conta dos candidatos com relação a valor patrimonial de bens. Esse valor patrimonial de bens, ele tem que ser cruzado com o valor patrimonial de bens do imposto de renda de cada um? Não existe essa exigência.
A exigência na resolução e na lei é que a pessoa apresente uma declaração de bens atual, né? A questão da avaliação do bem, ou da existência ou não do bem, aí é uma questão mais fiscal, né? Não nem tanto patrimonial. Esses valores não são comunicados com a Receita Federal? São. A Receita Federal recebe essa informação. Recebe? Recebe. Dos candidatos? Um cruzamento. Um valor cruzamento, patrimonial? sim, há um cruzamento de dados entre as informações dadas pelo candidato e com a Receita Federal, né? Então, assim, pode gerar problemas fiscais para o candidato que eventualmente ou declara ou não declara um bem que na Receita não foi declarado. É lógico que a Receita trabalha com a declaração feita dos bens até 31 de dezembro, né? Período anual. E a declaração feita pelo candidato é uma declaração atual. Nós já estamos em agosto, então pode ter bens que ele ou vendeu ou que ele ganhou ou desfez, né? Exatamente, nesse período. Tem um efeito fiscalizatório para nós em relação ao gasto com instalação de comitês em imóveis, que às vezes ele alega que é dele, da prestação de conta. Então, eu instalei, não paguei aluguel porque é meu, e ele não declarou. Aí nós temos que exigir que ele comprove a existência da propriedade, né, dessa propriedade. O outro caso, o uso de veículos, né, na campanha. Então, às vezes, o candidato usou combustível num veículo que ele declara que é dele. Exatamente. Aí nós temos que diligenciar, exigir que ele mostre em qual veículo, se ele for dele ou se de quem for, ele comprove em qual veículo isso foi utilizado. Esse ano, o tribunal está exigindo, foi criada uma exigência para aquelas carreatas, né, que forem programadas para serem comunicadas ao tribunal antes da realização da carreata. Mas não era antes comunicado? Não existia, não. Não havia necessidade? Não existia essa exigência. Agora foi uma novidade. Por que essa exigência de comunicar as carreatas? Aí é uma exigência para conferir os veículos que vão ser utilizados na carreata, né? Porque o que acontece muito é a compra de combustível para quem nem vai na carreata, né? Entendi. Que pode até configurar um crime, né? Que é a compra de voto, em troca de voto, né? Sim. Né? E, então, assim, é uma forma de diminuir essa incidência. Eu não entendi muito bem esse assunto da carreata, não, porque eu entendo que a carreata é feita pelos candidatos, os aliados a ele, mas também tem os apoiadores que não tem nada, assim, que declarado com relação a... Então, os carros de campanha, né? Os carros de campanha utilizados na carreata, eles provavelmente depois eles vão ser... Só os de campanha, então. Eles vão ser indicados como consumidores de combustível, do combustível que foi adquirido na campanha. É difícil controlar isso tudo, muitas nuances, muitos detalhes, né? É muito... E outra coisa também, só voltando no assunto, eu sei que você quer complementar. Pois não? Em relação ao patrimônio também, a gente tem sempre notícia de crescimento patrimonial de quem antes não exercia um cargo eletivo, aí já tem um sentido moralizador da situação, né, da política. Tá, a variação compatível com os ganhos. Exatamente, nós temos esses casos. Então, assim, eu estou falando isso porque eu incentivo muito, eu sempre advogo muito, que o eleitor, nós eleitores, nós devemos utilizar todas as formas possíveis, e o Divulga Cand, que é onde saem todas essas informações, né, que é um site do TSE. Divulga candidato. Divulga Cand, a gente... É uma das formas, assim, mais, assim, é uma forma oficial, né, da gente obter informações sobre os candidatos, de forma que nessa fase agora que nós estamos vendo eles debaterem, se apresentarem ao eleitor, né, nós temos outras informações relativas a essas pessoas que vamos escolher depois, né, para administrar aí o nosso município, o nosso estado, o nosso país. Pois é, só querendo voltar um pouquinho na declaração de bens, que isso me chama muita atenção. Eu vejo candidatos que declaram valor irrisório, mas eu até tento entender, não estou dando razão, porque é o seguinte, quando você faz a sua declaração de imposto de renda, se você tem uma casa, que você tem essa casa há 30 anos, às vezes durante esse período todo você declara repetir o valor. Ou seja, a casa está com valor totalmente defasado do que ela realmente vale no mercado hoje. Eu até entendo isso. Não sei se você concorda comigo. Então, talvez esse valor baixo de alguns candidatos seja talvez em função
da declaração baseada no imposto de renda, tem casos, que não houve correção. É. Há uns tempos atrás, eu não me lembro quanto tempo atrás, 5 anos, 6, 7 anos atrás, o imposto de renda deu a oportunidade de corrigir esses valores dos bens que já eram antigos e de propriedade daqueles que estavam declarando imposto de renda. Aí você pôde fazer uma avaliação de mercado, uma casa que estava lá por 30 mil e colocar 600 mil. Ou seja, a diferença é absolutamente grande, mas houve essa possibilidade. E depois eu não me lembro de ter havido essa possibilidade de novo. Não lembro, não. Agora, essa variação patrimonial eu acho que é muito importante. Porque quem olhar lá no Divulga Cândido, como é que é? Divulga Cândido. Quem entra no Divulga Cândido, ele sabe exatamente quanto que o seu candidato tem de valor patrimonial, tá certo? E numa possível candidatura futura, ele faz a conta se bate, né? Pela nível de qualidade de vida do candidato, pelo que ele representa em termos de ganhos, né? E em relação à declaração anterior, seria isso. Sim, Então, realmente, é uma prestação de serviço também a mais do cartório eleitoral para fiscalização. No Divulga Cândido, fiscalização e conhecimento dos candidatos. No Divulga Cândido, nós temos também a obrigatoriedade dos candidatos informarem todos os recursos que eles recebem, recursos financeiros, né? Esses recursos podem vir até dos partidos, né? Sim. Das coligações. Às vezes é recurso de doação de pessoas físicas. E doação de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Jurídica é proibido, né? Proibido. Jurídica é proibido. Qualquer pessoa jurídica, mesmo. Aí é um ponto interessante. Não era proibido antes, né? Não. Pessoa jurídica não. As pessoas físicas, sim, é permitido. E tem os fundos públicos. Hoje, a grande distribuição para as candidaturas de recurso é de recurso público, do fundo eleitoral. Sim. Né? E aí, se tratando de fundo público, a prestação de contas ela é mais séria. O candidato tem que se preocupar em pegar a nota fiscal, o comprovante, o documento fiscal do Não vale recibo. Olha, depende do recibo. Depende do recibo. O recibo é possível, mas né, é analisado depois não só por nós lá no cartório eleitoral, mas também pelo Ministério Público. Né? Tá. Então, mas esse recurso público, ele é auditado com mais intensidade, mais rigor, com mais rigor. Pente fino com mais rigor. Né? Isso, Tem casos, por exemplo, que as pessoas às vezes gastam de forma irregular ou não comprovam, né, o gasto e são obrigados a devolver. Às vezes recebeu, gastou, mas tem que devolver para o Tesouro Nacional porque a prestação de contas não ficou adequada ao que é exigido. Eu entendo que o candidato só declara isso depois das eleições, né? Primeiro ele gasta, depois ele presta conta. O que mais faz antes a impugnação do candidato? É a ficha policial, a ficha cadastral dele, falta de comprovação de regularidade com o cartório eleitoral? O que é mais que provoca a impugnação do candidato? São vários casos, né? Existe a impugnação em si, ela chega para nós, às vezes, como a informação a mais das irregularidades que nós mesmos verificamos. Então, por exemplo, em relação ao cartório eleitoral, todos os registros relativos à quitação eleitoral, prestação de contas feita ou não feita, crimes eleitorais, que às vezes a pessoa tem, ou suspensão de direitos políticos por algum motivo, né? Condenação na ação criminal. Quem checa isso? A própria Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral. Se o candidato não consegue regularizar isso de forma comprovada... Está tudo no sistema. Está no sistema. Não há nem necessidade de impugnação. A candidatura já é indeferida. Sim. Nós temos vários casos, por exemplo, nós podemos ter casos de ausência, por exemplo, de desincompatibilização. O servidor público que não saiu no tempo devido, no tempo hábil, né, para participar da candidatura. É um motivo ou de impugnação ou até mesmo já de indeferimento se ninguém impugnar. Porque quem impugna, no caso, uma candidatura, é o Ministério Público, em primeiro lugar, os próprios candidatos e os partidos. O eleitor não tem legitimidade para entrar com uma ação de impugnação, mas o eleitor tem condição de levar... Informar, né? Pode informar, exatamente. Ele pode noticiar, pessoal, existe uma condenação tal e tal e ninguém está sabendo. Né? Existe um problema com tal candidato e ninguém está sabendo. Então ele pode levar ao Ministério Público. O Ministério Público entra com a impugnação. Mas se ninguém impugnar, mas nós detectarmos aquela irregularidade,
o registro é indeferido, né? O candidato fica indeferido. Quem já exerceu cargo público, né, algum tipo de cargo público, tem um cuidado especial com as ações de improbidade administrativa, né? Ah, sim. E aí, nesses casos, por exemplo, se a pessoa foi condenada e ainda tá dentro do prazo de inelegibilidade, né, que são 8 anos pela lei, é possível ser impugnada por esse motivo, né? E mesmo que ela recorra, concorra, e tenha votos, se lá na frente esses votos forem anulados porque ele foi indeferido, né? Esses votos são desconsiderados na contagem, ele perde essa votação e o Mas partido... muda o coeficiente eleitoral, né? Muda, é possível mudar, porque esses votos dados a esses candidatos, eles somam para o partido primeiro, né? Tá. Essa questão é muito interessante porque os partidos estão tendo uma preocupação, desde quando a lei da ficha limpa foi criada, lá em 2010, de fazer uma triagem anterior às convenções para ver se aquelas pessoas que estão querendo ou estão pleiteando, né, ser candidatas, se elas não têm nenhum tipo desse problema pendente. Porque muitas vezes, isso lá em 2010, quando foi criada a ficha limpa, eu me lembro que teve candidatos a governador no norte do Brasil, né, na região nordeste, que não se candidataram porque sabiam que ia ter a candidatura ou impugnada ou indeferida. E o pior, até assumir e depois ter que entregar o cargo, né? Ter um mandato cassado. Que aí é o cúmulo da frustração. Todo candidato tem que ser alfabetizado? Tem que ser alfabetizado. Ele tem que provar a alfabetização. Isso é também motivo de impugnação ou de indeferimento do registro, caso ele não consiga comprovar. Então, todo candidato que ele não apresentar um diploma, ele tem que apresentar um diploma, alguma coisa assim? Algum documento, algum comprovante, uma declaração, né? A não ser que ele não tenha esse documento, ele tem que passar por uma prova de escrita de próprio punho, não seria isso? Isso. Essa prova de próprio punho, a declaração feita de próprio punho, ela tem que ser feita no cartório, na presença de um servidor do cartório. Porque vai ter que ser certificada que foi ele que fez, né? Não tem outra forma de certificar se não for na presença do servidor do cartório. Nós já tivemos um assunto desde de um candidato a deputado federal, né? Que não sabia ler e escrever, que é o não alfabetizado, né? Isso não é permitido pela Justiça Eleitoral, um candidato que não seja alfabetizado. E o eleitor? Na verdade, até na lei, né? A lei das eleições, não é a Justiça Eleitoral, né? É a lei mesmo que exige isso. E o eleitor? O eleitor analfabeto, ele é o voto facultativo, né? Ele é o analfabeto, o menor de 16 até os 18 anos e o maior de 70 anos. O eleitor analfabeto, ele pode votar. Não alfabetizado, ele pode votar. O eleitor pode votar. O candidato não pode ser candidato. Não pode ser candidato. Tá. O eleitor não tem impedimento para votar. Então, o analfabeto, ele não pode votar. Ele não pode votar? Ele não tem título. O eleitor não alfabetizado, ele não pode votar? Ele não vota. Ele não é obrigatório, não tem o título, não é obrigatório ele votar. Mas ele pode votar se ele quiser? Agora você me deixou em dúvida. Se ele é só facultativo ou se ele não ou se ele não pode votar. Tá, a pergunta o eleitor, né? O candidato não alfabetizado não pode ser candidato. Sim. O eleitor não alfabetizado, eu queria saber se ele pode votar ou se ele não pode votar. Se ele tem condições de votar. Não, o analfabeto é voto facultativo. Né? Facultativo, ele vota se ele quiser. Mas ele pode votar. Pode votar. Não sabia se ele podia, não. Agora, uma coisa interessante. Por exemplo, se hoje ainda é proibido, ainda existe a instrução da proibição de entrar na urna com o celular ligado? Existe. Qual é o comportamento dele? Ele tem que deixar o celular ali com o mesário ou ele pode levar no bolso? Não. Geralmente ele deixa com o mesário, né? Nós disponibilizamos uma mesa para o mesário, para o eleitor deixar essa... Ele não pode entrar com ele no bolso? A orientação é deixar na mesa.
Tá. Porque se ele entra com ele no bolso, né? O mesário não vai obrigar ele deixar, mas ele não pode usar o celular, por exemplo, para fotografar ou filmar o voto dele. Tá, mas ele pode simplesmente estar portando o celular, vamos dizer. Não precisa nem estar desligado, mas que se estiver no bolso, de trás ou bolso da frente, que ele não puser, não manipular, vamos dizer assim. O telefone não tem problema. Geralmente o que acontece? A urna ela é colocada de forma que os mesários consigam visualizar, né, o eleitor. O que acontece muito é que quando o eleitor entra com o celular escondido, vamos dizer assim, no bolso. Não diga escondido, guardado. Guardado, Onde guardado. E ele tira o celular e vai. Né? Esse movimento, a urna, o voto ali, a urna está fechada na cabine. Não significa que o mesário está vendo ele votar. Mas o movimento. Está vendo o comportamento dele. Exatamente, o movimento dele, que pode ser suspeito, e se realmente confirmar que ele tirou a foto. Existe agora, uma situação um pouco diferente, assim, ele não pode por questões de sigilo do voto. Sim. Né? Porque muitas vezes a intenção dele de fotografar é para provar para o candidato dele que votou nele. Exatamente, esse que é o detalhe. Né? Uhum. Nós temos, infelizmente, no Brasil, essa cobrança, né, em muitos lugares, né, de quem exige, até o familiar, né, que vote e prove que votou naquela pessoa que, né, o pai, a mãe determinou. Né? Isso aí, ou então o patrão determinou. Né? Isso é uma coação, isso é um crime. Né? É coação eleitoral, está previsto como crime. O que tenta evitar é a proteção desse eleitor. O que tenta fazer essa proibição é a proteção do eleitor. Não que o eleitor está cometendo um crime, né? Mas o sigilo do voto é que está sendo quebrado com essa atitude. Né? E o eleitor em si que está sendo, sabe-se lá qual motivo, né, que ele está sendo obrigado, é que está sendo prejudicado nessa hora. Tem um jeito do eleitor provar que ele votou no candidato dele e falar para o candidato dele, votei em você. Não sei se é possível. Qualquer eleitor tem direito a pedir uma cópia do BU, boletim de urna? Sim, o BU ele fica disponível, né? Inclusive. Ele pode tirar uma foto do BU, né? Tem o BU. O mesário, eu tive a oportunidade de falar, acho que recentemente, sobre isso. Nós, no Brasil, a primeira coisa quando termina a eleição, o mesário tem que colocar fixar o BU, né? uma via do boletim de BU, né, que é o boletim de urna, que é o resultado, né, daquela sessão na porta da sessão. Esse BU agora, além de ter os dados de todos os candidatos que receberam voto naquela sessão, inclusive votos nulos e brancos, tem também o QR Code, que pode ser lido por um celular, e depois através da leitura desse QR Code, ser apurado, né? Se as pessoas quiserem até juntar vários BUs para fazer uma apuração paralela, né? É possível. Isso aí é público, isso aí é obrigatório ter. E fica do lado de fora da sessão, fica ali na porta. Ali, além de ficar na sessão, nós também divulgamos no cartório eleitoral cópias desses BUs, desses boletins. São fixados num quadro lá, né? São fixadas lá. Inclusive os repórteres têm acesso para fazer até uma quantificação básica, uma pesquisa básica, né? Só que o BU ele não tem o nome do eleitor, né? Ele tem o nome do candidato e os votos que o candidato teve. Sim, é lógico, não tem o nome do eleitor, mas tem o quantitativo. Por exemplo, um candidato que tem, às vezes, 2, 3 votos na sessão e falar que isso aqui daqueles 3 votos, dele lá foi meu. Bom, nós falamos sobre eleitores, falamos sobre candidatos, vamos falar um pouquinho sobre pesquisa. Eu quero saber sua opinião sobre o que você acha sobre divulgação de pesquisa, mesmo que ela tenha sido registrada. Você acha que é correto? Você acha que é um bom caminho divulgar pesquisas? Ela não induz os demais eleitores? Pode até induzir, né, Eudeu? Mas o que a gente tem visto nas últimas eleições parece que não está tanto nesse sentido, né? Nós temos visto que várias pesquisas têm, nas eleições mais recentes, indicando um ou dois, um certo resultado, que no final das contas, nas urnas, não se repete.
Então, assim, talvez a pesquisa oficial registrada no TSE, ela tem que seguir métodos científicos, né? Sim. Existe uma série de exigências. Ela tem que definir qual que é o universo, né, de eleitores que ela vai, Locais de que ela coleta vai dos- colher as intenções de voto. O que ocorre, vamos dizer assim, que a gente acaba vendo como o viés aí de alteração, né, do resultado, é que essas pesquisas não são baratas, né? Para fazer uma pesquisa não é Sim. gasta um bom dinheiro. E envolve custo do candidato ou de quem está patrocinando, uma empresa, por exemplo, que está patrocinando. O universo acaba sendo bem restrito, bem pequeno, né? Nós temos, por exemplo, às vezes, pesquisa que consultam 600 mil pessoas num universo de 120 mil pessoas, vamos falar aqui em termos de Poços de Caldas, né? Então, assim, a possibilidade de ter margem de erro até superior ao que a própria pesquisa indica Então, é a muito própria grande. pesquisa divulga qual que é a margem de erro. Eles têm uma mais margem de exatamente. erro, né, específica, né, que também é de acordo com a metodologia aplicada, né, mas a gente sabe que essa margem de erro pode ser bem maior, né, principalmente também porque o eleitor, às vezes ele fala que vai votar num determinado candidato, ele pode falar que vai votar num determinado candidato, e depois mudar de opinião, ou ele pode estar blefando, ou ele mesmo Pode chegar à ter conclusão que informações tem futuras que o façam mudar de opinião. fazer a escolha de outro candidato. Muitas vezes, a gente sabe disso, muitas vezes, tanto que a gente nós incentivamos muito, principalmente eleição, em qualquer eleição, o candidato fazer a escolha dele antecipada e levar a colinha, né, com os números dos candidatos. É possível levar colinha para outro. Possível levar colinha. Ele só não pode deixar a colinha lá, né? Não, os mesários vão, né? Depois que ele Eles vão sai, é ter que verificado tirar de se lá. não deixou nenhuma cola para o eleitor o seguinte. próximo, né? Porque muitos eleitores acabam chegando na urna sem saber quem vai votar, né? Às vezes ele tem só o candidato majoritário, candidato a prefeito e vereador não escolheu. Ou não lembra o número. Ou não lembra o número, Mas, Antônio Carlos, voltando ao assunto da pesquisa, eu penso assim, a pesquisa, ela mesmo sendo registrada, e conforme você disse, a pesquisa é uma coisa cara, que não se faz todo dia, e gera um custo operacional muito grande para a campanha do candidato, principalmente pesquisa se faz com candidatos majoritários. Eu entendo, ela é legalizada pelo TRE e pelo TSE, eu entendo perfeitamente isso, mas eu acho que a pesquisa induz um resultado, até negativamente. Se um candidato X está na frente, ele pode ter adesão daqueles que falam, vou fazer o voto útil, assim como também o candidato X que está na frente, ele pode falar, então não vou votar nesse, vou votar no outro que está precisando do meu voto. Então, quer dizer, pode haver a pesquisa, o fator inverso, inclusive, do objetivo da pesquisa, que é mostrar quem está na frente. O eleitor ali, ele faz uma análise. Eu acho que a pesquisa importante a ser feita e a pesquisa justa a ser feita é a das urnas, ou seja, o resultado da votação dos eleitores. Eu entendo assim. Mas a Justiça Eleitoral entende que a pesquisa é legal, a gente tem que respeitar o que está previsto na lei, e é essa opinião que eu queria colocar. E qual a diferença, viu, Antônio Carlos, entre pesquisa e enquete? É possível fazer enquete a partir de... Até quando pode fazer enquete? Qual data? A enquete não pode fazer mais, sabe, Adão? A enquete, exatamente pelo fato... Aí sim nós caímos numa situação, talvez que... tudo no eleitoral, de 2 em 2 anos, sempre é revisto, sempre é discutido. Mas a questão da enquete, houve um abuso, porque a enquete ela pode ser fraudada, né? Sim. E aí sim... O universo não é... Não é. E aí sim ela pode ser divulgada de qualquer forma, fraudada. Antigamente nós tínhamos, né, o derramamento de pesquisas na véspera da eleição, dando uma intenção de voto altíssima para determinado candidato, baseada, sabe-se lá em que, né? Só mesmo na vontade dele. Sim. E isso sim causava essa falsa ideia no eleitor de o candidato, se ele votasse no candidato que estava no último lugar na enquete, né, que era fraudada, era fraudulenta, a ideia de que ele estaria perdendo o voto dele, né? Então a enquete é proibida, porque ela não obedece... A enquete é proibida desde o começo ou tem uma data até que pode ser feita a enquete?
Existe até Não, estou agora, falando até em agora, veículos de comunicação. existe uma data agora, até o dia 15, que ela era permitida desde 15 de agosto. de agosto. Desde que ficasse bem claro que se tratava de uma enquete, que não era uma pesquisa, né? E deixando bem claro isso para o eleitor, para o público. A partir de 16 de agosto é proibida, não pode fazer nenhum tipo de enquete, é só mesmo a pesquisa, pesquisa Porque oficial. assim como a sua formação de curso superior, que deve ter estudado, possivelmente deve ter tido a matéria estatística, sabe que enquete ou pesquisa, ela tem que seguir alguns padrões de média, mediana, desvio padrão, quantitativo, do universo, mediante o objetivo que você quer alcançar de população. Se é uma enquete para presidente da República, tem que ter uma quantidade muito maior de pessoas do que uma pesquisa para o candidato a prefeito de uma cidade do porte de Poços de Caldas, por exemplo. Então, o problema da pesquisa e da enquete é exatamente isso. Ela tem que estar dentro dos padrões. A enquete não, mas a pesquisa tem que estar dentro dos padrões pré-estabelecidos dentro de um contexto técnico, não é isso? As pesquisas, inclusive as pesquisas eleitorais, qualquer pessoa, o acesso é público, basta colocar pesquisa eleitoral, TSE num buscador, né, na internet, vai cair na página do TSE e ali tem acesso, qualquer pessoa, nós temos acesso às informações de todas as pesquisas que estão cadastradas no TSE em qualquer cidade do Brasil. Então, eu quero saber quais são as pesquisas que estão cadastradas para serem feitas em Poços de Caldas. Aí eu digito, coloco Poços de Caldas, vai relacionar para mim todas elas. E abre todas essas informações que a gente está falando aqui. Quem contratou, qual o valor que está sendo pago, quem está pagando, né? O universo, a metodologia, está tudo ali disponível para ser consultado. É essa, inclusive, a finalidade também do cadastramento da pesquisa prévio, né, no TSE, para ela ser autorizada e depois para ser autorizada a divulgação. Esse também é um detalhe importante para órgãos, não só para órgãos da imprensa, mas até para o próprio leitor não cair numa de divulgar uma pesquisa fraudulenta, né? Porque a multa é grande, a multa é pesada. Né, para quem divulga. 300 mil? Se não me engano, é 50 mil. A multa é pesada. Para qualquer pessoa que divulga, né? Que divulga uma pesquisa que não tem registro no TSE. Né? Pois é, divulgar pesquisa que não tem registro é crime. Mas a empresa que faz a pesquisa também, ela tem ela que também ser... é penalizada. Não, estou dizendo assim, a empresa que faz a pesquisa, ela é também auditada, né? Ou seja, ela tem que ter uma autorização da Justiça Eleitoral para fazer ela tem que ter um pesquisa. responsável técnico, né, o responsável estatístico, né, esse também é um profissional responsável que é exigido quando a empresa vai cadastrar a pesquisa, vai registrar a pesquisa no TSE. Então, assim, a empresa, mesmo que ela não seja uma empresa que só faz pesquisa eleitoral, mas ela tem que ter uma pessoa, um profissional, né, cadastrado como responsável pela pesquisa, por aquele procedimento técnico, vamos dizer assim. Bom, eu acredito que nesse período eleitoral, nesse ano eleitoral, vamos dizer assim, você como responsável pela 350ª sessão eleitoral, zona eleitoral, já deve ter dado N entrevistas por aí. Logicamente que algumas perguntas que eu te fiz, possivelmente já foram feitas em outras entrevistas, outras não. Mas uma pergunta que eu tenho que te fazer é com relação às fake news. Como é que a Justiça Eleitoral vai checar as fake news a partir do princípio do chat GPT, a partir da inteligência artificial, onde eu vejo você falando com a sua voz, você como pessoa, e não é você. Não, isso aí é proibido. Não, proibido mas como fiscalizar isso? Esse exemplo que você já deu já seria proibido. Bom, a manipulação pela inteligência artificial de uma pessoa, criando o áudio ou o vídeo de uma pessoa viva, ou até morta, né, na propaganda eleitoral, ela vai ser proibida. É lógico, nós temos não a Justiça Eleitoral vai ficar olhando todas as propagandas, mas todas aquelas
denúncias que chegarem para a Justiça Eleitoral, inclusive o Pardal, o famoso Pardal, né, que é um canal de denúncia, né, de qualquer eleitor, já está funcionando na internet, já pode ser usado para fazer denúncias, né. A apuração do que foi denunciado, lógico, né, para evitar que seja tolhido ou que seja retirado uma propaganda regular, né? Então, assim, o TSE, nessa eleição deste ano, ele conseguiu regulamentar um pouco, não de forma proibitiva, mas um pouco maneiras de cercar isso, de evitar. Então, os partidos, por exemplo, os candidatos, eles podem usar inteligência artificial na propaganda, desde que... Para eles, né? Exatamente, para eles, desde que fique bem claro para nós, eleitores, que aquela propaganda, aquele vídeo, aquele áudio, utilizou o recurso da inteligência artificial. Então, isso tem que ficar bem avisado que aquele vídeo não é um vídeo natural. Aviso claro. É um vídeo artificial. Tem que ser claro, né? Tá. Então, por exemplo, usar muito comum, por exemplo, usar um robô, né, para fazer a campanha, ao invés de contratar um avatar, ao invés de contratar uma pessoa, né, normal, usa um avatar para fazer a campanha, né, fazer a comunicação, intermediar entre a campanha e o eleitor. É possível, né? É lógico que ele vai ter que ser avisado. Não pode fazer esse avatar fazer entrevista com eleitores ou com o candidato. Tá. Ele ser o entrevistador, né? Deixa bem claro que eu não sou um avatar. É uma diferença uma diferença aí nessa situação. A questão, por exemplo, dos fake news, da notícia das deepfakes, né? Que são aquelas criações de notícias falsas ou de fora do contexto, né? Pode acontecer muito. Por exemplo, pega uma imagem de uma notícia, um áudio da eleição de 2020, 2016 e faz um trabalho com a inteligência artificial como se fosse uma coisa atual. Né? Modifica a história, insere trechos, né, em falas e faz todo aquele trabalho. Isso aí é proibido, né? Isso aí não vai ser aceito, tem que ser retirado. Todas essas situações que não são permitidas, elas podem gerar o indeferimento ou a cassação do registro ou do mandato, se por acaso confirmar a utilização desses meios proibidos, né? A diferença que existe é o seguinte, que antigamente já aconteciam esses crimes eleitorais com edição de imagens. Você cortava só aquilo que interessava para prejudicar o adversário e fazia só os inserts, colando uma parte com a outra, quando a frase perdia totalmente o sentido de ser. A pessoa falou uma coisa e fica parecendo que ela falou outra. Mas hoje a situação é um pouco mais evoluída. Hoje, você vê a pessoa falando, você vê um texto e nem é verdade isso. E isso é possível de acontecer. Então, para a Justiça Eleitoral hoje fica um pouco, não vou dizer mais difícil, mas a fiscalização passa a ser um pouco mais difícil, é difícil, né? Não só para a Justiça Eleitoral, né? Nós temos esse problema em todas as áreas, não só na área de campanha política, né? A área industrial também. Infelizmente, nós temos isso aí na internet demais da conta, né? Você não sabe, muitas vezes, se aquilo que a gente está recebendo é real ou não, se é verdadeiro ou não. Por isso que nós temos que sempre procurar as fontes oficiais, as fontes sérias, né, de informação. O que ocorre é o seguinte: quando há uso da inteligência artificial detectável, né, existe, tecnicamente, né, quem estuda essa área, existem formas de detectar se uma imagem foi criada artificialmente, uma imagem de um candidato, né? Recentemente, esse uso está sendo muito grande, principalmente na campanha eleitoral nos Estados Unidos, né, que é o mais comum, que a gente está vendo muito, né? Então, assim, há exemplos de como descobrir, por exemplo, se na mão, né, do candidato, se existe alguma marca ali, algum sinal de que aquela mão não é de um ser humano, é de um avatar, né? É muito difícil isso. É difícil. Tanto que não só a legislação, mas a própria área técnica de TI, né, não tem condição de falar se não é ou não é, né? É muito difícil. Agora, havendo abusos, havendo propaganda negativa, havendo crimes, né, de calúnia, difamação, há uma preocupação muito grande também com as investidas contra o próprio sistema eleitoral, né?
as acusações... Os hackers, né? As acusações... Não, compra a própria informação, notícia de que existe fraude nas apurações e tal. Todas essas situações criadas artificialmente, elas podem, sim, gerar problemas de responsabilização criminal e administrativa. Não só para os autores, né, os pseudo-autores, como também para os próprios provedores. Quando eu falei hackers, eu estou dizendo não entrar na apuração, porque isso é um sistema bem protegido. Sim. Então, mas nas páginas do TSE, do TRE, né, nas informações, colocando informações. Se eles entram na NASA... Sobre essa questão da campanha, é interessante um ponto que está na resolução, que prevê a responsabilidade do candidato, caso ele permita a divulgação de fatos inverídicos ou descontextualizados na campanha dele, seja a favor ou em desfavor de outro candidato. O pressuposto é de que ele tenha a responsabilidade de, quando ele autoriza aquela propaganda, a realização daquela propaganda, a divulgação daquela propaganda, de saber se aquilo é ou não é verídico, de saber se é ou não é real aquilo que vai ser divulgado na campanha dele, né? Se ele divulga uma informação falsa a respeito de um adversário, sabendo que ela é falsa, então não só o divulgador, a campanha em si, mas ele também é responsabilizado por isso. Ok. Mesmo que ele fale assim, não fui eu que fiz a campanha, foi o partido, foi meu cabo eleitoral. Ele é corresponsável. Ele é corresponsável. E responde por isso. Bom, então no caso, eu tenho mais 2 perguntinhas, mas antes eu queria falar sobre a Marezini. Se você precisa de dinheiro imediato, a Marezini está aí para te servir. Você pode fazer um refinanciamento do seu veículo, você pode antecipar seu fundo de garantia, você pode fazer uma consignação do INSS, dinheiro na hora, na sua conta. A Marezini fica na rua Minas Gerais 664. E lá você vai encontrar essa facilidade de conseguir dinheiro na hora que você precisa. O telefone de lá é o 3721-9022. E também pão de queijo Xodó de Minas. Você tem que experimentar o pão de queijo delicioso e agradável para o café da manhã, reunião com amigos e familiares. Experimente o pão de queijo Xodó de Minas. E nada melhor do que pão de queijo com café caldense. Aí o par fica perfeito e muito mineiro. E é coisa da nossa terra. Vocês têm que experimentar o café caldense e o pão de queijo Xodó de Minas. Lembrando que esse podcast é exibido em várias plataformas, no YouTube, no Spotify, etc., em todas as plataformas eletrônicas e também na TV Poços. Você assiste o podcast Café com Manteiga na TV Poços aos sábados às 23 horas, aos domingos às 17h30. Também aproveito para convidar vocês para acompanharem e assistir o programa que eu apresento, o Especial Turismo, onde a gente viaja pelo mundo, pelo Brasil, mostrando o que há de melhor no turismo para você. E no Especial Turismo a gente se encontra aqui. Antônio Carlos, depois do merchan que eu fiz aqui você esperar, quero agradecer a sua gentil visita aqui conosco, essa prestação de serviço muito importante. Antes de eu despedir, eu vou só fazer mais uma pergunta, conforme eu te disse, mas eu entendo que você deve estar esgotado de tanto trabalho, mas tem mais pela frente até no dia 6 de outubro. Não, depois ainda tem muita coisa. Tem a prestação de contas ainda. Mas pelo menos até lá é tenso, quase, né? 300 candidatos aí. Quantos eleitores tem em Poços de Caldas hoje? Uma conta redonda é 124 mil. Tem uns quebradinhos, né? Mas 124 mil eleitores. Tá. O que determina uma eleição em 2 turnos? São eleitores ou habitantes? Eleitores. Passou de 200 mil... O município, né? Passou de 200 mil eleitores, aí são 2 turnos. Então quer dizer que nós estamos um pouco longe, distante ainda, para chegar a ter 2 turnos, né? Na tua opinião, pessoal, você acha que toda cidade deveria ter 2 turnos? É uma situação até engraçada. Toda cidade... Alguém já te perguntou isso? Não. Toda cidade é até difícil de falar, mas saiu essa semana, eu não me lembro o número certo, a estatística da quantidade de municípios do Brasil que tem um candidato só. Né? Um candidato só. Provavelmente a gente tem um candidato.
Devemos ter aí várias outras cidades que têm apenas 2 candidatos. Sim. Né? Nessa cidade, assim, o primeiro e segundo turno já estão sendo resolvidos. Já estão resolvidos antes da eleição. Antes da eleição. Talvez reduzindo. Nós temos aí 2 questões também. Uma é a questão, eu tenho que falar em termos administrativos, que quando você realiza 2 eleições, você está movimentando toda a logística para fazer uma, para fazer a segunda. E isso envolve dinheiro e custo. Muito dinheiro. A eleição custa dinheiro, né? Então, assim, nós temos que esse lado orçamentário, vamos dizer assim, né? O lado de custo, é um lado. O outro lado é aí a questão mais, vamos dizer assim, política, né? Até que ponto, politicamente, né, você trabalhando com, vamos supor, 100 mil eleitores, Poços de Caldas, tendo dois Hoje turnos, nós teríamos 2 turnos, 100 mil. Vamos pensar assim. Até que ponto isso seria favorável para você realmente escolher aquele que vai ou não ser o candidato da cidade? Pode ser que, pelo fato, principalmente das últimas eleições, a gente vê uma diluição muito grande de votos entre vários candidatos, né? Pode acontecer que talvez fosse interessante. Você, por exemplo, ao invés de ter um prefeito eleito com uma quantidade pequena de votos, representando todo aquele eleitorado, né? Sim. Ele deveria talvez disputar um segundo turno com o segundo colocado, né? Que é a regra, e o eleitor aí ter uma nova oportunidade, vamos dizer assim, de realmente escolher. Reavaliar, assim, né? Ele ter até uma representatividade maior, vamos dizer assim. Ele deixou de ter lá 20% dos votos, 25% dos votos, e passou a ter 51% dos Sim. votos, né? Vamos dizer assim, vamos pensar assim, ele teria mais legitimidade, ele representa mais a vontade do eleitor. A vontade do eleitor, né? Inclusive com a campanha que é feita naquele período, né? Que é a abertura de um período, embora curto, né? De 2 ou 3 semanas no máximo, para ele refazer ou recolocar através da campanha, de debates, a posição dele, vamos dizer assim. Ou seja, dá uma oportunidade a mais, e aí sim, eu até acho interessante... Você está querendo dizer, em outras palavras, que haveria uma filtragem maior, né? Maior. Até, assim, eu até comentei recentemente a respeito da antecipação da campanha para janeiro, né? Embora várias questões devam ser discutidas aí, principalmente a questão do financiamento, né, da campanha. Mas a divulgação, o debate político ampliado, né, ele permite que a gente não fique com essa insegurança que a gente vê em muitos eleitores, né, mesmo iniciou a campanha, né, você recebe pedido de voto de 1, de 2, de 3, de 4 na rua onde você está. Você ainda não definiu, você não sabe. É meu amigo, eu conheço a pessoa, mas eu não sei se vai ser um bom candidato, eu não sei se eu vou poder votar. Não define. Então, o que poderia ser melhor aproveitado nesse período maior de debates e de entrevistas e de exposição do candidato? O conhecimento dos projetos dele, dos planos dele, né? Então, talvez o segundo turno ampliado, que é uma hipótese, né, que a gente está conversando aqui agora, talvez ele permitisse isso sim, principalmente em cidades maiores, né? Se você me permite, eu gostaria de abraçar a sua ideia com um pouquinho de alteração. Eu entendo que teria mais tempo do eleitor conhecer o seu candidato, pesquisar mais sobre ele, com mais antecedência, só que eu gostaria também que as eleições fossem globais, tanto para município, quanto para estado, como para governo federal. Ou seja, de 4 em 4 anos, que é o período que se faz o mandato, né? Exceto para senador. Então, que fosse uma eleição só, globalizada. Porque custa muito caro e o país para de 2 em 2 anos. Esse é o problema. Aí sim você poderia começar em janeiro e até outubro, na data das eleições, mas pelo menos que fosse de 4 em 4 anos essa paralisação, porque para tudo. Inclusive a economia sente muito com isso, né? Desde o começo do ano, né? Você já vê reflexos, né? Exatamente. De modo geral. Essa discussão existe no Congresso, né? Já sempre é ventilada no Congresso essas alterações. Um argumento acho que mais forte que existe é a questão da diluição do debate, né? Você teria debates, por exemplo, entre candidatos a presidente, governador e candidatos a prefeito num período só. Num contexto só.
Nós, no Brasil, nós temos até uma situação interessante que nós discutimos os nossos problemas municipais, nossa campanha municipal bate com a campanha presidencial dos Estados Unidos. E muitas vezes a gente está acompanhando mais o debate lá nos Estados do Unidos, que aqui. Saber o pessoal está sabendo mais do Biden do que aqui, que ele abandonou a campanha do que aqui, né? O que um quer, o que o outro quer, o que o partido lá, né? É mais ou menos por aí. E a gente esquece do nosso quintal. Talvez, fazendo essa eleição global, como você está falando, talvez acontecesse a mesma coisa no Brasil. A gente ficasse discutindo muito, principalmente nas eleições para presidente, que estão ficando muito polarizadas, né? O debate ficasse muito envolvendo a questão mais do país, né? E o municipal corresse assim, meio que de lado, né? Não sem muita preocupação. Para nós, da Justiça Eleitoral, não seria problema. Acarretaria nada. O que acarretaria problema, talvez, para o eleitor, além do fato dessa questão do debate ser um pouco meio complexo, né? meio atenções divididas, dividido e tudo, seria no dia de votar, né? Ele ter mais números para digitar. Ele vai votar para presidente da cidade e prefeito do país. Escolhe tudo trocado também e tal. Porque quando vota, por exemplo, para presidente, a gente escolhe presidente, senador, governador, são cinco cargos. Deputado federal, deputado estadual. Nós teríamos mais 7 cargos, então... Aí já votar para prefeito e vereador de uma vez, teria que votar. E de 4 em 4 anos a gente pensava nisso. Ficar 2 dias votando, não é para dar conta. Mas pela urna eletrônica é fácil. Era difícil quando era cédula, né? E até fazer contagem era mais complicado. Transmissão desses valores de cada canto desse país ficaria muito mais difícil. Então, Carlos, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, a sua dedicação de tempo para nós, tá? Aqui no nosso podcast, e te dizer que foi muito bacana a entrevista, porque esclareceu muitas dúvidas. E essas dúvidas eu trago comigo junto com aqueles que estão nos assistindo, que são as minhas dúvidas. Eu estou sendo só um simples interlocutor, mas o importante é a gente estar aqui prestando esse serviço. Te agradeço a sua atenção, sua presença e essa entrevista brilhante de hoje. Eu que agradeço pelas suas palavras e a oportunidade, né? De sempre a gente poder manter esse diálogo com as pessoas que nós, do serviço público, precisamos esclarecer, né? Isso que é importante. E durante as eleições nós vamos estar conversando sempre, estamos sendo em contato. E eu espero vocês na próxima semana aqui no podcast Café com Manteiga. Até lá.